Seja bem-vindo ao vídeo Conto do L. Você foi enganado. 2 anos de governo Lula. Esse vídeo é um compilado ou uma retrospectiva com as principais notícias, fatos, decisões, medidas do governo que estão levando o Brasil para o fim do poço. Você vai entender por que estamos indo para o buraco. Eu só peço aqui que você deixe o seu like e, se possível, compartilhe o vídeo com alguém que fez o L em 2022 para entender o que está acontecendo com o Brasil. Vamos lá. Como a gente vai explicar isso para o mundo? Não é mesmo? O Brasil não é verde e amarelo, mas na posse do presidente eleito tá tudo vermelho. 1º de janeiro tem posse presidencial, é um dia histórico aqui em Brasília. Luiz Inácio Lula da Silva vai iniciar o 3º mandato dele como presidente da República. O presidente da República assina decreto que inicia o processo de reestruturação da política de controle de armas no país. Lula revoga decreto que reduz tributos de grandes empresas. O Ministério da Fazenda, em nome do ministro do Estado, Fernando Haddad, agradece a presença de todas, todos e todes. Boa tarde a todas, a todos e a todes. É por isso que o atual ministro da Educação, Camilo Santana, extinguiu a Secretaria de Alfabetização. Todes. O Brasil deixa aliança contra o aborto e a favor da família. Se preparem porque vai começar a farra com o dinheiro da Lei Rouanet no governo Lula. R$1 bilhão que nós estamos liberando até o dia 30 de janeiro. E também conseguimos a prorrogação para mais 5 mil projetos para captação. Lula confirma que BNDES financiará obras de gasoduto argentino. Olha isso, Venezuela vai voltar a ser tratada normalmente, diz Lula. O Brasil, por lo tanto Brasil, e os países que compõem a CELAC, e los países de CELAC, tem que tratar Venezuela e Cuba com muito carinho. Deben tratar a Venezuela e a Cuba com muito carinho. E naquilo que a gente puder ajudar a resolver os seus problemas, a solucionar seus problemas. Ajudar. Banco do Brasil vai financiar exportações para a Argentina, diz Haddad. Aí chega a ministra maluca do Lula, da Ciência e Tecnologia, e faz isso daqui. Tem que o Banco Central baixar a taxa Selic e nós vamos ter que garantir isso nas ruas. Baixar juros para retomar o crescimento do país. Vamos baixar que eu tô mandando. Pronto, agora é assim. Sabia não? Governo Lula pretende avançar com o projeto de regulação das redes sociais. Lula quer menos de R$20 de aumento no salário mínimo. E comemore aí os R$20 porque na festa do PT teve uísque e filé mignon. CUT critica salário mínimo anunciado por Lula. Entidade diz que trabalhadores estão sendo lesados. CUT, faz o L. Pronto. R$18 não tá bom não? Não dá pra comprar picanha não com R$18? Não dá? Veja que maravilha. Com Manuela Dávila e Felipe Neto, governo cria grupo contra discurso de ódio. Lula convoca extremistas para combater o extremismo. Bem louco! Órgãos do governo federal bloqueiam comentários nas redes sociais. Exército, Itamaraty e Caixa são alguns dos órgãos que não permitem mais a interação. Tá bloqueado, você não pode falar não. Saiu na Folha de São Paulo. Lula deve voltar a cobrar imposto sobre gasolina para o bem do país e do governo. Meu Deus do céu, o brasileiro deve estar aplaudindo, eu quero pagar imposto. Ibovespa, que fica no vermelho em retomada de impostos sobre combustíveis. Restabelecimento das alíquotas deve impulsionar a inflação. Oh, ninguém sabia disso. Ibovespa tem pior fevereiro em 22 anos.
Sob Lula, a BIM vai vigiar grupos extremistas. Vai vigiar o MST? Vai vigiar o MTST? Ou vai ficar só vigiando a oposição? Certamente que sim. O ministro de Lula defende descriminalizar drogas para reduzir número de presos. Silvio Almeida declarou que os entorpecentes são um problema de saúde pública. Ministra diz que fará com que o SUS garanta direito ao aborto. Faz o L. Com o imposto de Lula, preço médio da gasolina sobe mais 3%. Vai levar um tempo pra gente consertar esse país. Dá picanha pro teu pessoal. Gasolina sobe 9% e fica mais cara em todas as regiões. Levantamento mostra que o preço do combustível disparou com a volta da cobrança de impostos federais. Haddad anuncia medida provisória para taxar apostas esportivas. Deputado federal do PT, ex-presidente do Corinthians. O cara te roubar o relógio é um direito. O país é um país pobre. O país é rico. As pessoas estão ficando cada dia mais pobres. Então o cara tem o direito de te roubar o relógio, mas não tem o direito de dar uma facada, um tiro por causa do relógio. Roubar não é direito. Roubar é crime. E o governo Lula relança programa Mais Médicos nesta segunda-feira. Que beleza, vai começar a roubalheira do nosso dinheiro, vai começar o seu dinheiro indo para Cuba. Que merda, hein? Lucro da Caixa recua 43%. Banco Público não revelou o motivo da queda. Acabou o primeiro trimestre do ano e só agora o Lula conseguiu inaugurar a primeira obra do seu governo. Aqui ó, governo Lula inaugura a primeira obra, letreiro do Ministério da Cultura. Lula quer estatais prestando serviço sem licitação, veja isso, faz o L. Em 3 meses de governo Lula, invasões de terra superam todo o primeiro ano de Bolsonaro. Olha aí, preço da picanha sobe em março. Carne prometida por Lula subiu mais que a inflação no período. Governo Lula gasta R$65 mil com sofá e R$42 mil com cama. As compras ocorreram neste ano com dispensa de licitação. Governo Lula gasta R$630 mil em cachê para artistas. Valores foram pagos por campanhas de publicidade do SUS. Agora você me entende porque esses artistas lacradores ficam aí fazendo L. É gente vendida. Setor de serviços desacelera no governo Lula. Dados foram divulgados nesta sexta-feira, 14, pelo IBGE. Pedidos de falência de empresas disparam no governo Lula. As recuperações judiciais também estão em alta. STF julga recurso sobre retorno da contribuição sindical. Depois de invadir terras, MST ganha reunião com o ministro do Desenvolvimento Agrário. MST apresentou uma série de demandas ao ministro, incluindo exoneração de superintendente do INCRA. É isso que o MST quer. Governo Lula entrega ao MST comandos do INCRA em 7 estados. O Lula quer criar imposto para armas. A bandidagem está comemorando. Com Lula, Itaipu vai custar 2 bilhões a mais na conta de luz. Brasileiros vão pagar pelos gastos da geração de energia, é um acordo junto com o Paraguai, e você que votou no Lula, faz o L que passa. Sob Lula, impostômetro atinge R$1 trilhão mais cedo. Dívida pública sobe e atinge quase 6 trilhões de reais. Depois de 3 meses, o desemprego aumenta com Lula. Bolsonaro foi lá no evento do Agro, o AgriShow, e ele é recebido com festa. Enquanto isso, os ministros do Lula participam de evento do MST, do inimigo do agronegócio. E aí, o Lula convida o MST para conselhão do governo. Viagem de Lula à China custou 6,6 milhões de reais aos pagadores de impostos. Só de hospedagem a comitiva brasileira torrou 3,2 milhões de reais. Lula quer retomar compra de energia da Venezuela. O objetivo é aproximar o Brasil de Caracas, ou da Venezuela, da ditadura. Então quer dizer que o poste do Lula foi para o Japão pedir ajuda para a Argentina. What?
O Haddad foi para o Japão participar do G7. O Haddad quer que Estados Unidos socorra o país vizinho por questão humanitária. Viagem de luxo. Lula gastou 1,3 milhão com 57 quartos no Reino Unido. Governo Lula pagou feira do MST. Fez teatro para prender bolsonaristas. A cela com bolsonaristas. O INCRA repassou R$1.270.000 para a realização da feira. É para isso que serve o Ministério do Desenvolvimento Agrário? Desemprego entre jovens cresce para 18% no primeiro trimestre de Lula. Haddad culpou a taxa de juros do Banco Central em mais uma ofensiva contra Campos Neto. O governo Lula estuda a volta de imposto sobre movimentações financeiras, CPMF. O ministro das Comunicações gasta R$130 mil para ver cavalos. O ministro solicitou o voo de São Paulo para Brasília, sob a alegação de viagem a serviço, contrariando o que havia informado ao presidente. Inflação. Comida fica mais cara no governo Lula. Os dados são do IBGE. Polícia de Santa Catarina prende traficante que vendia drogas com foto de Lula. Agentes encontraram 7.000 comprimidos de LSD estampados com o rosto do presidente. Vou colocar a foto para você, veja aí. Que beleza. Tudo normal, gente. Essa gente defende o Lula defende essa gente. As imagens do dia. Nicolás Maduro chega ao Brasil para se encontrar com Lula. Olha, custou para chegar esse dia, hein? E os dois posarem juntos mais uma vez como nos governos passados. Que merda, hein? Maduro chega a Brasília para encontro com Lula e Unasul. Eu fico aqui observando. Justiça Eleitoral proibiu relacionar o Lula a Maduro. E hoje eles se encontram. O novo ministro do STF indicado por Lula. Adivinha quem é? Ele mesmo, Cristiano Zanin. Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Hoje, se eu indicasse o Zanin, todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado. É meu amigo, é meu companheiro. Sabe como outros são meus companheiros? Produção industrial recua no governo Lula. Os dados são do IBGE. Lula deixa povo de fora em evento de agronegócio na Bahia. No ano passado, Bolsonaro participou da mesma cerimônia e não restringiu o acesso dos visitantes. É o Bahia Farm Show. Em 5 meses, Lula supera Bolsonaro e Michel Temer em uso de helicóptero. Daqui para ali, helicóptero é o dinheiro do povo mesmo, sou presidente. Ministro do Lula é vaiado em evento evangélico, a Marcha para Jesus. Que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Amém. Que tenha uma boa marcha. PT quer ter o próprio canal na TV aberta. Ministro de Lula é o Luiz Marinho, ministro do Trabalho. Se autonomeia para conselho com salário de até R$28 mil. Ele assume aí a vaga no Conselho Fiscal do SESC. Só ficou uma dúvida, você durante a sua fala aqui, você falou que teve 1,5 milhão de acessos, e os números que estão saindo da live do Lula não chegam a isso não, falam em 6 mil simultâneos. Claro que não, você acha que vai fazer isso? Não fui eu que pesquisei, eu tava ouvindo umas pessoas conversando e falaram nisso, mas não sei da onde que tiraram, então perdoe aí porque eu não tô querendo, não foi uma coisa que eu vi. Que fonte, hein? Exportações do agronegócio desaceleram no governo Lula. Os embarques do setor correspondem a quase metade do faturamento do país com o mercado externo.
Caixa vai cobrar tarifa no Pix de pessoa jurídica. E a tesoureira do PT ganha cargo na usina de Itaipu. Gleide Andrade de Oliveira vai receber quase 30 mil reais. Vai ser conselheira na usina de Itaipu. É bom esse negócio de conselho, hein? Governo Lula aumenta tributos sobre gasolina e etanol. Alta a partir do sábado, 1º de julho, será de 22 centavos por litro. E é a segunda vez que o governo aumenta esses impostos. O Ministério da Saúde faz doação de medicamentos a Cuba, a ditadura cubana, que fez pedido de ajuda ao governo brasileiro. E você aí que precisa de remédio, faz o L. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. Então tá aí o comunista Lula, que aproveitou a reunião no Foro de São Paulo para atacar mais uma vez a pauta dos costumes. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidência da República pela 3ª vez. Quem quiser derrotar o Maduro, derrote nas próximas eleições. Agora vai ter eleições. Derrote. Vamos lá fiscalizar. O Lula assume presidência do Mercosul e pretende reintegrar Venezuela. Maduro foi suspenso do bloco em 2017 por ruptura da ordem democrática. Em 6 meses de Lula, queimadas aumentam na Amazônia e desmatamento cresce no Cerrado. Dados do INPE foram divulgados na quinta-feira 6 pelo Ministério do Meio Ambiente. O líder do MST cobra governo Lula. Está muito medroso. Segundo João Pedro Stedley, as promessas no campo social não estão sendo cumpridas. Produção rural do Nordeste perde valor no governo Lula. A queda marca o 1º ano do 3º mandato de Lula. O Flávio Dino compara Geraldo Alckmin a Fidel Castro e o chama de camarada. O ministro fez a declaração nessa sexta-feira 21, durante a cerimônia em que o governo propôs mais restrição ao acesso às armas. O orgulho dessa gente em ter alguém parecido com um ditador na vice-presidência. É isso. Com Lula, Globo volta a liderar verbas de publicidade. Emissora carioca recebeu do governo mais do que o dobro de recursos que a soma das concorrentes. Plim. Ministro de Lula, olha que beleza, entra para conselho do Senac, salário de 28 mil reais. Além de Camilo Santana, outros integrantes do governo foram beneficiados. Isso, gente, é a farra dos conselhos. Comemore! Não era isso que você queria? Governo Lula fecha 1º semestre com picanha e cerveja? Não, com rombo superior a 40 bilhões de reais. E a mulher dele está surpreendendo também os eleitores. Em 7 meses, Janja ultrapassa viagens de Michele Bolsonaro em 4 anos. TV do PT entra em cena nas antenas parabólicas. Para tirar o projeto do papel, o partido alugou um espaço em satélites. Marina Silva tem ligação com ONG que recebe dinheiro do Fundo Amazônia, diz CPI. Senadores veem conflito de interesses. Presidente da comissão falou em relação promíscua entre ministra de Lula e organização. O Lula está criando o 38º ministério em seu governo. E esse ministério, como diz aí na notícia, é para agradar o Centrão. Olha só, Ministério da Pequena e Média Empresa. Precisa disso.
É claro que não! Vale lembrar que ele está agora taxando os super ricos. Criou uma medida provisória, uma coisa semestral para tirar dinheiro. Mais uma vez o Lula colocou Aniele Franco e Carlos Lupe em Conselho de Metalúrgica. Vai lembrar que esses dois são ministros. São ministros também do Lula. Além do salário de R$41 mil como ministros, eles vão ter agora um salário de R$36 mil na Metalúrgica Tupi. Vai ganhar 36 mil para ficar participando de reunião? É isso? E chega essa notícia que a Metalúrgica Tupi cai 1,93% após nomeação de ministros de Lula para conselho. Indicador da Fundação Getúlio Vargas mostra empregos em baixa no Brasil. Números são comparáveis a períodos de incerteza, como o pico de mortes relacionadas à Covid-19. É o governo Lula destruindo o Brasil sem ter pandemia. Deu ruim o 7 de setembro do Lula, flopou. Aí eu fico vendo essa imagem da dona Janja desfilando, de vermelho, fazendo L, e penso, o Lula investiu R$3 milhões no evento com a proposta de resgatar as cores do Brasil. Parece que a dona Janja não entendeu, ou ela acha que o Brasil já é vermelho. A gente também tem que constatar pelas imagens, e o que estávamos conversando aqui anteriormente, eu, vocês, o Cláudio Dantas, que de fato não tem povo nessas imagens, né? Eles estão fazendo um desfile até agora, a gente vê naquelas grades. Eu imagino que em outros anos você talvez tivesse mais gente presente. A gente está sentindo falta dos civis. Mais de 40 mortes no Rio Grande do Sul, mais de 3 mil desabrigados, mais de 8 mil desalojados e dona Janja fazendo o que melhor sabe fazer no governo do marido ex-presidiário: viajar. E ainda tira onda com a cara do povo. Parece que ela tá saindo para se divertir. Eu fiquei sabendo que ela apagou, e de fato ela apagou o vídeo. Pegou mal, não é, dona Janja? Lula quer avião com cama de casal que pode custar R$400 milhões. Presidente que já foi a 19 países desde a posse reclama de falta de conforto no Aerolula. Ele quer conforto, ele quer uma centena de poltronas semi-leito, ele quer até banheiro com chuveiro. E pasmem, ele também quer uma cama de casal, como no título da matéria. Que vergonha, ele ainda quer um gabinete para reuniões. Supremo Tribunal Federal conclui julgamento e recria imposto sindical. E aí, a contribuição assistencial será cobrada de todos os trabalhadores, sindicalizados ou não. Faz o L. Olha, a polícia prendeu tijolos de maconha com a foto do Lula. Faz o L. E eu não vou deixar isso passar em branco no canal. Quem postou foi o Derrite, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que divulgou uma foto de um tijolo de maconha com adesivo de Lula. E claro, viralizou. 2 eleitores do Lula em cana. O cachaceiro tá ali. O cachaceiro tá ali, ó. O pinguço. Pois é, que interessante. Mete o pé, Lula. Aí, normal. Lula sendo hostilizado. E ele tá em Nova York, na 78ª Assembleia Geral da ONU. Mas vale lembrar que antes de ir para Nova York, ele passou em Cuba. Cuba tem sido defensora de uma governança global, mas e até hoje é vítima do embargo econômico ilegal. O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. Após decisão do STF, sindicato cobra 12% dos trabalhadores e exige R$150 de quem se recusar a pagar. O caso aconteceu em Grupo de Sorocaba e vale também para quem não é sindicalizado, com base no julgamento do Supremo. É só no Brasil, em que você tem que pagar para não pagar. Ah, eu não quero pagar, então paga para não pagar. O valor é 3 vezes maior do que o antigo imposto sindical, um verdadeiro confisco do salário do trabalhador.
o PT anunciou acordo de intercâmbio e cooperação com o Partido Comunista da China. Parceria reforça elo do governo brasileiro com a ditadura chinesa. Que Lula marca reunião no Planalto com o secretário do Partido Comunista da China. Olha, gente, muito importante receber aqui uma comitiva do Partido Comunista Chinês. Nós recebemos uma comitiva de alto nível. Então, a partir de agora, nós queremos, com o PT, estreitar essas relações, principalmente na governança partidária, nas experiências de organização, comunicação e formação política. O Lula sugere que Janja pode substituí-lo depois de cirurgia. Vamos lá, porque a nova presidente do Brasil, Janja, já está trabalhando depois de assumir o cargo do marido, Lula, do vice, Alckmin, e tá aí, sobrevoando as áreas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Quem é Janja? O que ela está fazendo ali? Qual a experiência dela? Qual o trabalho? A presidenta Janja foi recepcionada no Rio Grande do Sul pelo povo. Escuta só. Olha a Janja enlajada aí, pessoal. Sabe o que é isso? É porque quando se trata de primeira-dama, o povo prefere Michele Bolsonaro. Com Lula, contas públicas têm pior resultado para um primeiro ano de mandato. Petista acumulou rombo de 104,6 bilhões em 8 meses. Lula facilita empréstimo de $1 bilhão à Argentina para socorrer a esquerda. A ação é vista como forma de tentar ajudar o candidato governista à presidência, Sérgio Massa, na disputa contra Javier Milei. Petrobras paga R$4 milhões à Globo por um comercial de 2 minutos. Propaganda da estatal no Jornal Nacional gerou polêmica nas redes sociais. Óbvio. Evento do Ministério da Saúde tem dança sensual. Homem canta enquanto mulher aparece rebolando durante cerimônia de apoio a um conjunto de diretrizes delineadas pela pasta. Tá aí um retrato, não vou colocar o vídeo. O evento foi organizado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Viva Hamas! Gente, isso não é nem defesa de causa palestina. Isso é defesa do terror. O Brasil não vai propor sanções ao Hamas no Conselho de Segurança da ONU. A diplomacia brasileira está na presidência rotativa do órgão. Enquanto isso, o governo Lula bloqueia mais de R$100 milhões do orçamento para bolsistas. Entidades dizem que fica difícil acreditar que a ciência voltou no governo petista. Tem que fazer o L. Cleide Andrade, secretária de Finanças do PT, que disse que Israel não merece ser Estado. E agora está tentando pedir desculpas, porque ela foi repudiada pela Confederação Israelita no Brasil. Lula não cumpriu o que me prometeu e por isso vou bater na porta dele, afirma cacique Raoni. Faz o L, Raoni. O governo Lula deve gastar mais de R$300 mil com cortinas. E a ex-ministra do Lula, Ana Moser, vai ganhar um salário de R$28 mil para 6 reuniões por mês. Que trabalho pesado, meu irmão. Ô dificuldade, cargo é de conselheira do SESC. E tem PT apoiando o fim do Estado de Israel. Internautas apontam deputado do PT em manifestação pelo fim de Israel. Policial que integrou o governo de transição de Lula também esteve presente. Estamos falando do deputado estadual de Goiás, Mauro Rubem. Até o padre Júlio Lancelotti chama Israel de Estado assassino em manifestação do PT. Porque Israel, além de ser um Estado assassino, é um Estado covarde. Live de Lula tem a pior audiência desde a estreia. Transmissão feita na terça-feira, 7, ontem,
teve apenas 3.700 visualizações simultâneas. Mas o Lula paga quase 200 milhões à construtora acusada de desvio de dinheiro. Oh, que legal! Investigada pelo Ministério Público Federal, a empreiteira tocará 6 obras sem licitação. Normal, né? A defesa do terrorismo virou comércio livre no Brasil. Camisas do grupo terrorista Hamas, há também adesivos, bandeiras e cartazes pelo fim do Estado de Israel. Sob comando de Dino, o Ministério da Justiça recebe integrantes do Comando Vermelho para reuniões. Luciana é casada há 11 anos com Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas. Ele foi preso em dezembro de 2022 e cumpre 31 anos no presídio de Tefé. E ela também foi condenada no mesmo processo que o marido, por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa, mas recorre em liberdade. Essa senhora daí, de vermelho, inclusive, ONG de mulher recebida no Ministério de Dino, lavava dinheiro, aponta inquérito. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, Comando Vermelho pagava todas as contas da instituição da Dama do Tráfico. O objetivo de defender os direitos dos presos teria sido criada pelos criminosos também para obter capital político para negociações com o Estado. Dama do Tráfico diz que governo Lula pagou sua passagem para Brasília. Ministério dos Direitos Humanos teria custeado ida da mulher de um dos líderes do Comando Vermelho à capital federal. Governo Lula altera portaria e dificulta trabalho do comércio aos domingos e feriados. Ministério do Trabalho revoga ato de Bolsonaro que autorizava acordo entre patrões e empregados. Agora será necessário fazer convenção coletiva. E sabe quem vai ganhar com isso? Os sindicatos. Vamos lá, governo Lula deve gastar 100 mil reais com aparelhos de ar-condicionado portáveis. Lula e Janja querem dormir em algodão egípcio. O gasto será de 89 mil reais. A licitação para o novo enxoval prevê a compra de 168 peças. Casal presidencial quer novos lençóis, edredons e roupões de banho. Olha que bacana, com Lula, empresas estatais voltam ao vermelho. O grupo de 22 empresas deverá fechar o ano com um déficit primário de 4,5 bilhões de reais, o maior prejuízo desde 2009. BNDES libera 450 milhões de reais para movimentos sociais restaurarem a Amazônia. O MST vai restaurar a Amazônia, porque o BNDES vai financiar. PIB do agronegócio recua com a volta de Lula. Resultado negativo pode piorar ainda mais em 2024. Justiça absolve Dirceu, acusado de lavagem de dinheiro. A gente precisa não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais. Foi tão difícil a gente... que o Twitter derrubasse, né, congelasse tanto, né? A minha conta 1h30. E eu falo, por 1h30, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário, né, com aquele ataque. O Elon Musk, ele disse o seguinte para a dona Janja: não está claro como alguém adivinhar a senha do e-mail dela é nossa responsabilidade. Então nós vamos ter que fazer uma regulação séria. E eu vou dizer mais, não é uma regulação só para um país, é uma regulação para o mundo. Exato. Para o mundo inteiro? Como é isso? O Lula é presidente do planeta Terra agora? Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Fábio Dino. Final de ano chegando e governo Lula cria regra que vai tirar de circulação modelos de geladeira. Só vão ficar as de mais de 4 mil reais. A Associação de Fabricantes diz que medida vai prejudicar os mais pobres. Óbvio. Isso aí é uma resolução do Ministério de Minas e Energia que altera parâmetros para a venda de refrigeradores no Brasil. Pô, o pobre já ficou sem a picanha, agora vai ficar sem a geladeira também? Faz o Hélio. Olha só que interessante, depois de reclamar de quantidade de feriados, Lula cria mais um feriado. O presidente havia dito que o número de folgas prolongadas em 2023 prejudicou o PIB.
sancionou nesta quinta-feira, 21 de dezembro, o feriado do Dia da Consciência Negra. Lula já gastou quase 27 milhões com reformas e troca de móveis em palácios presidenciais. Um tapete, estamos falando de um tapete só, de 114 mil reais para Lula e Janja. Depois desse luxo todo adquirido com o nosso dinheiro, Lula vai passar recesso em praia privativa controlada pelas Forças Armadas. Petista permanece no local até 3 de janeiro, em Barra de Guaratiba. Normal, o Lula está se escondendo do povo. Depois do escândalo sobre o Choquei, Lula assinou decreto sobre regulação cibernética. Esse mesmo decreto, ele criou um Comitê Nacional de Cibersegurança no Brasil, o Ministério da Verdade. E quem vai compor, é lógico, é só gente da confiança dele, que faz parte do governo dele. Tudo isso com a justificativa de que seu objetivo geral seria basicamente a criação de mecanismos de regulação, fiscalização e controle destinados a aprimorar a segurança e a resiliência cibernéticas nacionais, ou seja, censura. O governo Lula está utilizando de uma tragédia para poder censurar a população. Com um nome bem bonitinho, regulação cibernética. Salvamos a democracia. O Lula resolveu fazer hoje um teatro em Brasília para mentir sobre os atos do 8 de janeiro que completa um ano. Um circo, um teatro, com a historinha de que houve um golpe contra o governo e o governo salvou a democracia juntamente com o STF. O próprio ministro do Lula, da Defesa, o Múcio, disse o seguinte: não houve golpe no 8 de janeiro. E o Moraes aproveitou o evento, sobre o 8 de janeiro para pedir regulação das redes sociais. Essa foto aqui é capa do editorial da Folha de São Paulo, que lançou como título Ataque à Liberdade. Veja aí, vou ampliar na sua tela. E ainda colocam no subtítulo: Moraes e Lula ameaçam direito à expressão com discursos perigosos sobre os atos do 8 de janeiro. Lula apoia ação contra Israel na Corte Internacional de Justiça por genocídio. Ricardo Lewandowski é o novo ministro da Justiça. STF anula condenação de ex-tesoureiro do PT. O ministro Edson Fachin foi o responsável pela decisão favorável a João Vacari Neto. Mais de 2.700 presos não voltaram da saidinha de Natal. Detento beneficiado com saída temporária assassinou policial militar em Minas Gerais, viralizou também, e é isso que eles gostam, gente. Governo Lula bloqueia 8,4 milhões de benefícios do Bolsa Família. Cortes foram feitos em 2023 e correspondem a 40% do total de famílias atualmente cadastradas no programa. O ministro da Educação quer cobrar novo imposto de faculdades particulares para custear um novo órgão público. Contas públicas fecham com rombo de 234,3 bilhões de reais no primeiro ano do governo Lula, diz IPEA. Lula sanciona a lei que cria Ministério do Empreendedorismo de Márcio França. Eu vou ter que fazer uma viagem dia 13 à noite, que eu vou para o Egito. E do Egito eu vou para a Etiópia participar do Congresso da União Africana, porque o Brasil precisa, de uma vez por todas, começar a retribuir a dívida histórica que nós temos com o povo africano. Que dívida é essa? É minha? É sua? É nossa? E quanto é? Quanto é a dívida? Já fez o cálculo? Gente, isso é conversa fiada. O Estadão publicou o seguinte: Lula quer reescrever o passado ao retomar investimentos em refinaria modelo de corrupção. O jornal afirma que a Petrobras é a única petroleira do mundo a investir em obras de refino neste momento. Ele foi visitar a refinaria Abreu e Lima, símbolo da corrupção do PT. Agora vocês vão entender por que artistas da Globo fazem um L. Cissa Guimarães receberá 70 mil reais por mês para apresentar Sem Censura, um programa sem censura. Contratação da Cissa foi sem licitação, tipo assim, escolhida a dedo por alguém. E por quê? Por que a Cissa?
Brasil passa a Argentina e se torna o país mais endividado da América Latina. Dados foram divulgados pelo Instituto Millennium. Déficit de 230 bilhões de reais em 2023 não tirou os brasileiros da pobreza. O resultado é o pior dos últimos 47 anos, ou desde que começou a série histórica de medições, em 1977. Lula fala em humanizar combate ao pequeno crime. Eu não vou comentar essa palhaçada aqui. Áudio mostra a coação de servidores de Belfor Roxo para irem a evento de Lula. Todo mundo sabe que terça-feira é ponto facultativo, mas não é ponto facultativo para a gente ficar em casa. Conclusão, todos nós terça-feira lá. Mas lá eles vão distribuir a camisa para vocês, vai ter almoço, vai ter tudo direitinho. E vocês vão ficar ali representando a escola, vai ter a faixa que nós vamos deixar com vocês. Mas assim, nós precisamos, obviamente, da presença de todos os funcionários. É sempre assim. Profissão? Profissão é roubar. Profissão é roubar? É, geral. Eu vou sair pra matar a Nova Safadeza. Se vir pra minha frente é 100 boi, se eu for pra rua é 100 boi pra Nova Safadeza. E vai roubar ainda? É a minha profissão. Esse é o Brasil, né? É o Brasil, é o Papai Lula, né, que se diz. Olha aí, olha aí. Esse é o Brasil. É o Papai Lula, né, que se diz. Definiu bem, é o Brasil do Papai Lula. Vamos lá falar do Lula, que reclamou de pouco público em evento no Complexo do Alemão. Caiu a ficha, hein, Lula? Eu fui passar um corretivo no meu pessoal que vem na frente, que eu imaginava que a gente tivesse aí umas 10 mil pessoas no Complexo do Alemão, num lugar muito aberto, para a gente falar para o povo do Complexo do Alemão. Como foi muito em cima, não deu para a gente organizar, mas a inauguração está prometida, não será num lugarzinho pequeno. Pois é, não tem povo. Comer está mais caro. Faz o L. Subiram os preços de mais de 60% dos alimentos que são monitorados pelo IBGE. E o Lula prometeu que comer iria ser mais barato no governo dele. Mais uma viagem, né, dona Janja? E o Lula tá lá envergonhando o Brasil. Lula ataca Israel ao lado de ditador egípcio. Tá aí o democrata Lula que só anda com ditador. É verdade. Israel declara que Lula é persona non grata no país. Veja, não esqueceremos nem perdoaremos, escreveu o chanceler de Israel ao condenar as declarações do presidente contra seu país. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Terroristas do Hamas agradecem a Lula por ataque a Israel. Veja, eu vou colocar aí o print na sua tela, isso foi no Telegram. O Hamas utilizou o Telegram para agradecer o Lula. E é por isso que a diplomacia brasileira se abala com a declaração de Lula. Brasil chamando de volta embaixador em Israel. Governo Lula convoca embaixador de Israel no Brasil. Ditadores de Cuba e da Venezuela apoiam Lula em crise com Israel. PT aciona o Ministério Público contra a manifestação convocada por Bolsonaro na Avenida Paulista. E o partido nega estar tentando impedir o direito de livre manifestação. Nega, mas está. O recado foi dado. O retrato foi feito. As imagens mostram por si o que de fato o povo anseia, o carinho que o povo tem para com o Bolsonaro, e é o povo que está dando o recado. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Sabe, isso, mesmo quem não quiser acreditar, é só ver a imagem que tem a manifestação grande. Pois é. Reconheceu, né, Lula? Não dá para negar. Não! Como as pessoas chegaram lá, como chegaram lá, é outros 500. O dado concreto é que foi a manifestação em defesa do golpe. É mesmo? Amazônia. Emissões por queimadas em fevereiro são as maiores desde 2003. Lula envia ao Congresso projeto para regulamentar transporte por aplicativos. Olha só, Estados Unidos já fez isso em uma cidade. Uber vai encerrar operação em cidade dos Estados Unidos que aprovou lei trabalhista para motoristas de aplicativos.
Lula pretende gastar 20 milhões de reais em reforma de imóveis da presidência. O governo petista abriu licitação para reparos e obras emergenciais, sem informar quais serviços serão feitos. Planalto desembolsa quase 7 milhões de reais em pesquisas favoráveis à imagem de Lula. Só assim, né? O Lula só é querido, aplaudido, aprovado quando se paga. É verdade. Investidores estrangeiros fogem da B3 após interferência de Lula na Petrobras. Que merda, hein? O Lula superou o Bolsonaro em 27 milhões de reais com viagens internacionais em 2023. Superou os 4 anos do governo Bolsonaro. Isso em um ano só. Ele e Dona Janja, né? A avaliação negativa do governo Lula passa de 60% entre investidores. O Lula achou os móveis que ele disse que o Bolsonaro tinha roubado do Palácio do Alvorada. Os móveis estão lá. Depois de acusar Michele Bolsonaro, o governo acha móveis desaparecidos. Bolsonaro escreve: todos os móveis estavam no Alvorada. Lula incorreu em falsa comunicação de furto. Lula impõe sigilo de 100 anos a mais de 1.300 pedidos de informação. Entre as informações colocadas em sigilo centenário pela gestão Lula estão a agenda da primeira-dama. Com popularidade em queda, o governo Lula prepara 197 milhões de reais para comunicação. A vergonha! Manifestação do PT contra Bolsonaro, um fiasco. E foram em várias cidades. Essa foi em Fortaleza, Ceará. Essa daí em São Paulo, no Largo São Francisco. Até o José Dirceu estava lá. E o maior movimento foi em Salvador, que reuniu cerca de 1.700 pessoas. O desemprego, olha aí, cresce pelo segundo mês seguido e afeta 8,5 milhões de brasileiros. Taxa de pessoas sem ocupação é a maior desde agosto do ano passado. Olha só o Correios. Fecham 2023 com prejuízo de quase 600 milhões de reais. Popularidade de Lula começa a cair no Nordeste, reduto histórico do PT. Pesquisas recentes de 3 institutos mostram que a aprovação ao terceiro mandato do petista recuou acima de 10 pontos na região. Empresa de acusados de lavagem de dinheiro e organização criminosa tem contratos milionários com o governo Lula. Em 2023, a Alforge de Segurança Patrimonial recebeu 14 milhões de reais. Novidade, só que não. Ministra da Saúde, a senhora Nízia Trindade, enviou 51 milhões de reais a mais para a cidade em que seu filho é secretário. Gleisi Hoffmann vai à China para promover alinhamento do PT com o Partido Comunista. É que em defesa da democracia. Eu, se pudesse, ia fazer um decreto. É proibido mentir. Quem mentir vai ser preso. Porque a gente não pode viver subordinado à mentira. Nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso, e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Faz o decreto, Lula. Temos as provas para colocar o primeiro mentiroso na cadeia. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. O governo Lula suspende publicidade no Twitter. X. Legal, muito bom. Pelo menos não tem mais publicidade de governo mentiroso. Praia lotada, imagens lindas. Ali a causa da manifestação: liberdade, coisa que a esquerda nunca defendeu e nunca vai defender. Queimadas na Amazônia batem novo recorde no governo Lula. Os incêndios na maior floresta tropical do mundo aumentaram 154% durante os primeiros meses de 2024. Aí eu pergunto, cadê os artistas da Globo?
O Lula passando vergonha na data que ele tanto prestigia, que é o feriado do 1º de maio. Ele reclama da falta de povo no evento. Não pense que vai ficar assim. Vocês sabem que ontem eu conversei com ele sobre esse ato e eu disse para ele: ô Márcio, o ato tá mal convocado. O ato está mal convocado. Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Mas de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com 1000, com 1 milhão. Tragédia no Rio Grande do Sul. Uruguai oferece ajuda, mas governo Lula dispensa. O argumento foi de que no momento o auxílio não é necessário. Então tá tudo resolvido, já tá tudo em paz, já não tem gente precisando de ajuda no Rio Grande do Sul. O embaixador do Uruguai, inclusive, vai estar logo mais na Câmara. Podemos eventualmente reverter essa situação e ver se o Uruguai, mesmo assim, apesar da dispensa do Lula, que foi confirmado por fontes do Itamaraty, a Folha de São Paulo dispensou lanches, avião e drones quando as pessoas estão morrendo no Rio Grande do Sul. Olha só, arroz importado a mando de Lula terá logotipo do governo federal. O cereal será vendido em embalagens de 2 quilos com o preço fixado em no máximo R$4. E terá o slogan União Reconstrução. Misericórdia. Gostei disso aí, achei no Twitter. Lula quer comprar votos com pratinhos de arroz. 21 de maio, STF extingue pena de Zé Dirceu por corrupção. Número de queimadas aumenta mais de 80% no país. Brasil ultrapassou a marca de 17 mil focos de incêndio nos 4 primeiros meses deste ano. Cadê a choradeira? Olha aí os professores. Lula, a culpa é sua, a greve continua. Lula, a culpa é sua, a greve continua. Esperei pra ver isso. Oh, que cena, hein? Faz o L. Eu tô vendo alguns companheiros levantando um cartaz ali para mim. Estamos de greve. Que bom que vocês podem vir no comício do Lula e levantar um cartaz dizendo que estão com greve. Que bom. Lula, a culpa é sua, a greve continua. O FRJ declara a situação financeira insustentável e pressiona o governo Lula. Déficit da universidade pode ser de 380 milhões de reais em 2024. Lula, a culpa é sua, a greve continua. O governo publica a portaria para autorizar a importação de 300 mil toneladas de arroz. Meu Deus, produtores nacionais se opõem à medida. Eles garantem que o grão colhido no Rio Grande do Sul é suficiente para abastecer o mercado interno. Medida soviética, de comunismo. E ele quer também fazer intervenção no preço, tudo tabelado. Dia 29 de maio, dia de ressaca, de choque de realidade. O governo Lula tomou uma surra ontem no Congresso Nacional. Câmara e Senado avaliavam vetos dele e de seu antecessor, Jair Bolsonaro. E aí um resumo. O que o governo queria manter, caiu. E o que ele queria derrubar, ficou de pé. O governo está decaindo rapidamente. E Haddad não tem mais coelho para tirar da cartola. Agora o Congresso votou e passou na Câmara a taxação de 20%. E o governo apoiou. Aí eu fico com que cara? Ô Lula? Eu fico com qual cara, Lula? Descobriu que o Lula é mentiroso. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Mas enganou. E que bom que a esquerda está entendendo que imposto é ruim. É verdade. E governo anula leilão de arroz depois de suspeitas de irregularidades. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou que recebeu e aceitou o pedido de demissão do secretário de Política Agrícola, Nery Geller. O secretário vinha passando por um processo de desgaste depois da divulgação de que um ex-assessor dele seria dono ou sócio de uma empresa que intermediou quase metade da venda do arroz importado no leilão promovido pela Conab. Depois de falas de Lula, dólar tem forte alta e ultrapassa R$ 5,40. Em evento no Rio de Janeiro, o petista disse que não consegue discutir a economia sem colocar a questão social na ordem do dia. Uma influenciadora da esquerda entregou tudo. Você vai entender
como o gabinete do amor venceu funciona. Nós, influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, né? Mas desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. É assim que vocês jogam? Sim, é assim, está tudo revelado. Sabe por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Bebês não são monstros. Bebês são vidas. Eu, Luiz Inácio Lula da Filha, sou contra o aborto. Agora, enquanto chefe de Estado, o aborto tem que ser tratado como uma questão de saúde pública. O Lula, pai de família, contra o aborto. O Lula, chefe de Estado, a favor do aborto. O que é isso? É político querendo voto de todos os lados? Certamente que sim. Que eu sou da turma em que artista, cinema e novela não é para ensinar putaria. É para ensinar cultura, é para contar história, é para contar narrativas e não para dizer que nós queremos ensinar as crianças a coisa errada, queremos fazer isso com criança, com jeito. Não, nós só queremos fazer aquilo que se chama arte. Isso aqui é o quê? O senhor estava lá, aplaudindo, fora outras putarias que seus aliados do PT, da esquerda, do governo, patrocinam, incentivam. Toffoli anula provas contra ex-marqueteiro do PT. Lembra dele? O João Santana. Caso tem relação com Odebrecht. Benefício abrange a mulher dele. Réu confesso, cara condenado, criminoso. Não, a prova não existe mais, sumiu. Que merda, hein? Sabia não? O dólar subiu de novo e atinge 5,46, maior valor desde julho de 2022. Incêndios no Pantanal e Cerrado, que são os maiores em mais de 30 anos. O primeiro semestre de 2024 é o pior desde 1988, quando as medições do INPE tiveram início. A Amazônia também está em chamas. Marina Silva admite incêndios sem precedentes no Pantanal e culpa ação humana. Há uma evidência, é preciso cortar. O senhor já sabe aonde cortar? Vai cortar? Não. O problema não é que tem que cortar. O problema é saber se precisa efetivamente cortar. Ou se a gente precisa aumentar a arrecadação. Temos que fazer essa discussão. Mas já não há um cenário de receitas superestimadas? Pronto, resolveu o problema. Afinal de contas, o brasileiro tem dinheiro infinito para o governo arrecadar. E o dia que o governo for gastando mais e precisar mais, tira mais do povão, inventa imposto novo. Aí sabe qual é o resultado disso tudo? Veja aí. Depois de declarações de Lula, dólar atinge maior valor em mais de 2 anos. Moeda americana chegou a R$ 5,52 na manhã desta quarta-feira. Dívida pública federal sobe e fecha maio em quase 7 trilhões de reais. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 26, pelo Tesouro Nacional. Lula sanciona a taxação de compras internacionais de até $50. Pois é, mas você lembra que um tempo atrás ele disse que ia fazer outra coisa? Sabe, $50? Ora, por que taxar $50? É apenas uma questão de consideração com o povo mais humilde desse país. Sabe, as pessoas gastar $50 tem que pagar imposto. Acabou a consideração com o pobre então? E vamos sancionar, ao invés de vetar? Estou fazendo isso pela unidade do Congresso e do governo e das pessoas que queriam. Então o que vale não é o pobre, não é o desejo do povo, é o acordão, é o toma lá da cá, sei lá. Falas de Lula fazem dólar subir de novo. Moeda norte-americana chegou a R$ 5,57 depois de novas declarações do petista contra o Banco Central. Sabe o que o Lula disse? Isso vai melhorar quando eu puder indicar o presidente do Banco Central e vamos construir uma nova filosofia. Ou seja, ele quer interferir, ele quer mexer no Banco Central para tentar controlar juros, para tentar repetir Dilma Rousseff e estragar o Brasil. Lula fala em controlar preço dos alimentos. O que ele quer?
Voltar aos anos 80? Tem saudades? Eu decidi importar 1 milhão de toneladas de arroz. Por que eu decidi importar? Porque eu vi no supermercado um saco de arroz de 5 quilos a R$36. Não é possível. Depois estava a 33, não é possível. Um saco de arroz de 5 tem que estar 22, 23 reais. Tem que estar, sabe, de acordo com o poder aquisitivo do povo mais humilde. Poxa, então por que não bota o carro também? O preço mais acessível. É verdade. Baratear tudo para que o povo possa ter acesso. Aí como vai fazer? Vai criar o feijão estatal também? A carne estatal? É você que vai estar pagando de toda forma, é dinheiro de imposto, e um disso vai babar. Veja isso, cotação do euro supera R$6 e dólar passa de R$5,60. Os mercados estão preocupados com a deterioração do cenário fiscal brasileiro e com a sustentabilidade da dívida pública no país. Governo Lula aumenta imposto de importação de veículos elétricos em 8%. A mudança faz parte do cronograma da gestão federal que planeja elevar a alíquota para 35% em 2026. Vai subindo gradualmente. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar. É uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. Com relação a essa especulação que o senhor acredita que esteja ocorrendo, o senhor tem alguma coisa a fazer? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu não posso falar aqui que é possível fazer, porque senão eu estaria alertando os meus adversários. Tem a solução, só não quer falar. Dólar sobe pelo 3º dia consecutivo depois de declarações do Lula. A moeda norte-americana atingiu R$ 5,66 nessa quarta-feira, 2 de julho. Junho termina com recorde histórico de incêndios no Pantanal. Lula defende imposto em carne chique, mas isenção para frango e ovo. Você tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome ela pode pagar o impostozinho. Agora você tem um outro tipo de carne, que é a carne que o povo consome. Frango, por exemplo, ovo faz parte do dia a dia. E não para. O governo Lula avalia taxar fundos imobiliários de tijolo e fiagros. Corte de gastos anunciado por Haddad não é suficiente, avaliam economistas. Ele aí anunciou o pente fino em benefícios sociais para cumprir regra fiscal. 25,9 bilhões de reais de despesas obrigatórias que vão ser cortadas. Esse é o pente fino dos benefícios? É o pente fino dos benefícios. Gastos do governo Lula com viagem chegam a quase 700 milhões de reais em 2024. Veja, o preço da picanha sobe pelo 2º mês seguido. IBGE também registra aumento nos valores cobrados por outros itens do churrasco, como cerveja e carvão. TCU, Tribunal de Contas da União, suspende licitação de 200 milhões de reais da Secom por extrema gravidade. O site antagonista divulgou a lista de vencedores antecipadamente, antes da abertura oficial dos envelopes. Veja. E o governo propõe aumento de imposto sobre lucro. O executivo tenta compensar o que foi perdido com as medidas do parlamento sobre a desoneração da folha de pagamento. Tá. A proposta é de imposto aí sobre os rendimentos das empresas. Em 2022, Lula disse que alta do combustível é responsabilidade do presidente da República. Na segunda-feira, 8, a Petrobras anunciou reajustes de 7,8% no preço da gasolina e de 9,8% no gás de cozinha. Queimadas devastaram 4,48 milhões de hectares no primeiro semestre de 2024. Isso desconta que o povo mais pobre, o povo mais humilde, quando ele tem um pouquinho de dinheiro, ele não compra dólar, ele compra comida. O pobre não vai comprar o dólar, mas vai comprar comida mais cara por causa da alta do dólar. É verdade. Eu falo para Haddad, você de vez em quando, Haddad, você fica tranquilo, porque se tudo der errado, vai dar certo. Isso
não é economia não, é que eu acredito em outras coisas. Não estão confiantes nem naquilo que estão propondo, fazendo, se é que estão fazendo algo. Rolou no telão de Times Square, para você ter ideia, o Tachad. Montagem que mostra o ministro, caracterizado como taxa humana, apareceu na Avenida de Nova York ontem, terça-feira, 16. Vendida a R$ 5,97, gasolina atinge maior preço no governo Lula. No Acre, o litro do combustível chegou a R$ 7,00 na semana passada. Efeito Lula. E agora aparece mais uma cena dessa. É o Zé do Taxão, lá em Times Square. Veja que interessante, à meia-noite taxarei a sua alma. O Brasil pede socorro. É uma propaganda de socorro. A Econômica Federal patrocina em R$ 600 mil o monólogo de Paulo Betti. Por isso que artistas da Globo ficam fazendo L, é mamata. Haddad anunciou corte de 15 bilhões de reais no orçamento de 2024. Ele afirmou que a contenção visa manter o ritmo de cumprimento do arcabouço fiscal até final do ano. O dólar acabou recuando depois de anúncio de corte de gastos pelo governo. Continua aí na casa dos R$ 5,50, 54. E será que vai se manter nessa linha? O ato esvaziado. Olha quantas cadeiras vazias. Perceba que o Lula está falando. Faltou mortadela? Se é Bolsonaro, essas cadeiras estariam todas cheias, lotado. Mas é o Lula, o atual presidente do Brasil. Só o Bolsonaro faz isso. É ano eleitoral. Quando o Lula tenta fazer algo do tipo, você só vê movimentos esvaziados. Bolsonaro tá aí nas cidades do Sul entre ontem e hoje, são essas imagens. E ele tá lançando pré-candidaturas a prefeituras pelo Brasil. Número de mortes de crianças indígenas sobe 20% no primeiro ano do governo Lula. 3. Foram 1.000 mortes em 2023, maior número da série histórica. Lula diz que imposto baixo sobre herança desestimula doações ao governo. O presidente alega que o tributo no Brasil não é nada e por isso a pessoa não tem interesse em devolver patrimônio. Ele está de olho na herança das pessoas. Filho de Lula acerta contrato com empresa em Cuba. A empresa que contratou o filho de Lula estabeleceu uma cláusula de confidencialidade. Ou seja, ninguém além dos envolvidos pode saber que há negócios entre as partes. Ora, por quê? Gasolina sobe pela segunda vez em 15 dias e tem maior alta na gestão Lula. Preço médio do litro do combustível chegou a R$ 6,13. Déficit de contas externas do Brasil bate recorde em junho. Saldo ficou negativo em 4 bilhões de reais. Maior número registrado para o mês desde 2014. Com credencial emitida às pressas, Janja representará Lula em Paris. Havia também um impasse de que a credencial de Lula não poderia ser repassado. A credencial é destinada a altos cargos públicos. Fim. A Janja não é nada. Desculpa. Janja, você não é nada. Você é a primeira dama, isso não é um cargo público. Ela não tem voto, não foi eleita por ninguém. Governo Lula estuda reduzir distribuição de lucro do FGTS a trabalhadores. O objetivo seria fazer reserva para garantir sustentabilidade futura do fundo. Casos de suicídio entre indígenas crescem 56% no primeiro ano do governo Lula. Falta de assistência médica também levou à morte de 111 pessoas no ano passado. Tá aí o governo que disse que chegou para cuidar dos povos indígenas, inclusive abriu o Ministério dos Povos Indígenas. E os números são horríveis. Medida provisória de Lula, que beneficia Irmãos Batista, vai encarecer conta de luz para os mais pobres. Estudo revela que parte do valor devido pela Amazonas Energia a empresários será bancada por famílias que recebem tarifa social. Vamos lá no pobre, é quem tem tarifa social.
Ditadores felicitam Maduro por vitória e esquerdistas elogiam festa democrática. Oh, que beleza! Líderes de Cuba, Nicarágua, Rússia e China parabenizam o ditador venezuelano pelo resultado das eleições. O governo Lula fica em silêncio sobre suspeita de fraude em eleição na Venezuela. Já que o Lula não quer reconhecer, tem seus braços reconhecendo. MST e movimentos de esquerda do Brasil parabenizam o ditador Nicolás Maduro por vitória. PT diz que a eleição na Venezuela foi democrática e soberana, afirma PT, o partido do Lula. Foro de São Paulo parabeniza Nicolás Maduro por vitória na Venezuela. OEA não reconhece resultado da eleição na Venezuela. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. A fala do presidente Lula é como se tivesse um processo normal de uma eleição num país democrático, onde é possível recorrer à justiça eleitoral, onde é possível recorrer, em última instância, até a uma Suprema Corte. Não é isso que a gente está vendo. Esse órgão eleitoral da Venezuela é subordinado ao ditador da Venezuela. A cúpula da justiça, como se fosse a nossa Suprema Corte, é toda chavista, é toda ligada ao ditador Nicolás Maduro. E que lá é uma ditadura de fato. Quem diria, hein? Esperei para ver esse momento na Globo Lula. Zé Dirceu defende vitória de Maduro e diz que voto impresso é inviolável. Alckmin aparece com o líder do Hamas horas antes de Haniyeh ser morto. Geraldo Alckmin e Ismail Haniyeh participaram da posse do presidente do Irã, onde o líder do Hamas foi assassinado. Horas depois, veja aí, esse barbudinho apertando a mão. O governo Lula ou o seu só andam com essa gente. Depois querem posar de democráticos. Olha, Amazonas bate recorde histórico de queimadas em julho, um aumento de 76% em comparação ao ano passado. Cadê os artistas da Globo? A Argentina reconhece Edmundo Gonçalves como presidente eleito da Venezuela. E ontem, dia 1º de agosto, os Estados Unidos reconheceram aí a vitória da oposição na Venezuela. Você que fez o L, olha só, dólar beira os R$ 5,80 e atinge o maior patamar em mais de 3 anos. Preço do prato feito aumenta em 2024 e preocupa trabalhadores. Valor chega a R$ 30,80, alta de quase 5% em relação ao ano passado. Faz o L. Governo Lula determina aumento do imposto sobre cigarros. Preço mínimo para a venda do maço de cigarro no varejo passa de R$ 5,00 para R$ 6,50 a partir de 1º de setembro. Lula é vaiado no Chile. Excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva procederá a apresentar uma ofrenda floral ante o monumento equestre del libertador Capitán General Bernardo O'Higgins Riquelme. Governo Lula, estatais têm rombo de quase 3 bilhões de reais no primeiro semestre de 2024. Valor representa aumento superior a 80% em relação ao ano de 2023. Mais imposto. Governo estuda como taxar quem recebe aluguel no Airbnb e Booking. Vou perguntar de novo, a Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. É um regime muito desagradável. O que seria esse regime muito desagradável? Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. Ah, um regime com viés autoritário, mas diferente de ditaduras. Sei.
Lula chama MST para criar comitê de combate à violência no campo. Vai chamar os violentos para combater a violência. E violência de quem, então? A Amazônia registra a pior temporada de queimadas em 17 anos. Corredouro de fumaça se espalha e já afeta 10 estados brasileiros. Lula veste lenço palestino com frase usada pelo Hamas. Veja bem, essa imagem daí, as frases Jerusalém é nossa, nós estamos chegando, em árabe. A frase utilizada para defender a reivindicação palestina sobre Jerusalém é usada pelo grupo terrorista Hamas e interpretada como um pedido pela extinção do Estado israelense. Isso aqui, gente, é um absurdo. Esta gorra me la acaba de regalar la delegación de Brasil. Vivimos con amor al movimiento Sin Tierra do Brasil. Bem-vindo! MST, mándame una brigada de 1000 hombres y mujeres de Brasil para producir en terra venezolana. Bem-vindo, Brasil! Lula gastará 1,8 milhão de reais em cortinas e persianas motorizadas. PT e Partido Comunista do Vietnã assinam acordo de cooperação. Já fez com China, fez com Cuba e agora está fazendo com o Vietnã. Olha ela aí, assinando um protocolo de cooperação política na sede do PT em Brasília. Lula indica Gabriel Galípolo para Banco Central, para ser o presidente. O governo Lula vai cortar 10,5 bilhões de reais do INSS e mais 2,3 bilhões de reais no Bolsa Família. Faz o L. O governo Lula quer aumentar impostos sobre empresas e acionistas. O Executivo encaminhou ao Congresso projeto de lei que visa a ampliação de tributos. Moraes jantou com ministros de Lula depois de suspender o X. PT e TSE, olha sem vergonhas, seguem publicando no Twitter, mesmo depois de suspensão da rede social por Moraes. Ditador Nicolás Maduro, apoiando decisão do STF de suspender o Twitter X no Brasil. Ditador da Venezuela elogia a ordem do Supremo e diz que ela protege a sociedade. Itamaraty solicita 200 milhões de reais para pagar despesas de Lula em Nova York e evitar despejo de embaixadas. Em documento enviado ao Ministério do Planejamento, o órgão menciona a falta de repasses financeiros. O montante também será destinado às despesas do presidente Lula em setembro em Nova York, durante sua participação na ONU. As informações são da Folha de São Paulo. Déficit chega a 1,12 trilhão de reais e atinge a maior marca da história em 12 meses. O setor público brasileiro enfrenta o maior déficit nominal desde 2001. Alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Polícia Federal vai abrir inquérito para investigar denúncias de abuso contra Silvio Almeida. Uma ONG defensora de mulheres, Me Too, diz que recebeu acusações de assédio sexual contra ministro de Lula. Servidores acusam o ministro Silvio Almeida de assédio e demissões. Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial, confirma ser vítima de importunação e assédio sexual do ministro Silvio Almeida. Você nota que o Lula está sozinho. E cadê a Janja, que no ano passado estava de vermelho ao lado do marido e esse ano sumiu? Mais viagem, né, Janja? A preferência dela é viajar, é esbanjar. Conforme apurou a Revista Oeste, Janja está no exterior para participar da 5ª celebração do Dia Internacional para proteger a educação de ataques. Ou seja, para nada, para ficar de blá blá blá. A petista foi convidada pela Sheikha do Catar em uma ditadura. O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foi na Avenida Paulista. Ao longo de 5 quadras havia manifestantes, mas a maior parte deles se concentrou em 2 quarteirões em frente ao MASP. Os manifestantes pediram o impeachment do ministro com a abertura do processo pelo Senado Federal. Tudo perfeito, tudo conforme combinado,
conseguimos levantar esse clamor contra a censura a favor da liberdade no nosso país e pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Móveis do Alvorada. Lembra? E o governo Lula é condenado a pagar 15 mil reais em indenização a Bolsonaro e Michele. E a nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, ela é ré por superfaturar 6,5 milhões de reais em uniformes escolares. Macaé Evaristo enfrenta processo na justiça por caso ocorrido durante mandato na Secretaria de Educação de Belo Horizonte. Nova ministra de Lula deixou um rombo de 177 milhões de reais na educação de Minas Gerais. Verba do MEC era destinada à merenda escolar. Macaé Evaristo foi secretária da pasta no estado. Confisco na calada da noite. Lembra da grana que estava esquecida pelas pessoas nos bancos? Sim. Com a maior cara de pau do mundo, pegaram essa grana para justificar a desoneração. Quem pagou? População. A população pagou, que não foi adequadamente informada, não foi adequadamente tratado, porque esse dinheiro é dela, não pode ser expropriado. É o Lula, é o Haddad, buscando essas soluções fenomenais e metendo a mão no dinheiro do povo. Pois é, minha gente, o projeto de lei da desoneração da folha de pagamento já existia. Vai o Lula e enfia medidas dentro do projeto e ali na calada da noite a coisa é aprovada. Como bem disse o Dr. Olavo, sem avisar o povo. Petrobras rebatiza Comperj e inaugura complexo alvo da Lava Jato. Comperj era o complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Filho de Lula apoia Datena em agressão a Marçal. Foi pouco. É, o filho do Lula. Datena jogou uma cadeira porque se fosse um banco, o Marçal roubava. Então o senhor é a favor da agressão? É o mesmo filho que foi acusado de agredir a mulher. Lula alega cansaço e receio com segurança para faltar a comícios. Será mesmo? O que ele está fazendo na presidência do Brasil? Será que a gente precisa de um presidente cansado? Não! Inexiste equilíbrio de gênero no exercício das mais altas funções. O cargo de secretário-geral jamais foi ocupado por uma mulher. Fica expressa uma contradição enorme em relação ao que o presidente Lula fala da porta para fora e o que ele faz na prática dentro do seu próprio governo. É muito importante que o presidente brasileiro e todos os líderes façam isso, mas a gente está falando de um presidente que encolheu a participação feminina na sua esplanada dos ministérios desde o início do seu mandato e, principalmente, ele deixou de procurar uma mulher para preencher uma vaga no Supremo Tribunal Federal que era ocupada por outra mulher. Lula discursa sobre clima na ONU, mais incêndios na Amazônia minam sua mensagem, diz a agência. A divergência entre falas do petista e suas ações foi destaque no jornal The Washington Post. Isso aqui só o Bolsonaro faz, recebido por multidão ao chegar em Ji-Paraná, Rondônia. Agora, cadê o Lula? Lula tá na ONU, tá nos Estados Unidos com o seu bando, com o seu bonde. Como diz a matéria aí, comitiva de mais de 100 pessoas para Nova York. E o custo para os brasileiros será de pelo menos 750 mil reais. E tem mais, volta para o Brasil e já embarca rumo ao México no domingo para prestigiar a posse da esquerdista que ganhou lá. Ou seja, para nada, só para gastar dinheiro. E aliados se irritam com a ausência de Lula nas campanhas e dizem que fatura será cobrada em 2026. Que coisa bonita, hein? Tô torcendo para que isso aconteça. Cidadãos, erro de português de Janja repercute nas redes sociais. E no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Tá igual o Alexandre Frota, né? Cristões. O Brasil de Lula não assina a declaração de 50 países sobre fraude na Venezuela. Carta conjunta expressa preocupação com crise venezuelana e cobra fim da repressão política. Planalto pode retomar plano de compra de novo avião para Lula após incidente no México. Carro da segurança de Lula é roubado na escola onde o presidente vota. Esquenta não, Lula. Provavelmente ele só vai tomar uma cervejinha. Polícia apreende 255 mil reais com fornecedor de campanha do PT em São Paulo. Normal, né? Tratando-se de PT.
Dinheiro vivo. Com déficit crescente, Lula quer criar mais uma estatal. O presidente assinou o projeto de lei para a criação da ALADA, empresa aeroespacial. Olha, desnecessário, minha gente. Enquanto isso, você que fez o L, picanha sobe 43,5%. Preços de outras carnes e produtos essenciais também têm alta. Pesquisa afirma que o aumento é decorrente das queimadas recordes deste ano. E tem mais, olha. Não para. Lula cria imposto global para multinacionais. É na medida provisória. O objetivo da nova cobrança é garantir uma tributação mínima de 15% sobre os lucros de empresas. Aumenta o número de mendigos sob o governo Lula. A média mensal de novas famílias nas ruas saltou de 1.600 durante o governo Bolsonaro para 5.200. Gente, isso nem dobrou. Isso mais que triplicou até. Mas é o governo Lula. Veja, a direita cresce e chega ao controle de mais de 47% das prefeituras no Brasil. Quase metade. Vereadores do PL são os mais bem votados em 10 capitais. E olha o governo Lula aí, gente, estudando criar imposto mínimo para milionários no Brasil. O cara não para. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essas sessões passem para que a gente possa se defender. O nazismo começou assim. Nós vamos comprar, sabe, não apenas um avião, mas é preciso comprar alguns aviões. Não dá para a gente ser pego de surpresa. Então nós vamos nos preparar. Eu pedi para que o ministro da Defesa me fizesse uma proposta. Nós vamos comprar um avião para o presidente da República e nós vamos comprar alguns outros aviões, porque é preciso os ministros viajar. A gente não governa o Brasil com o ministro ficando coçando lá em Brasília. O ministro tem que viajar. Tá vendo? Por causa de um contratempo, vamos comprar vários aviões. Falta de vacinas atinge 6 de cada 10 municípios brasileiros. Saúde alega problemas com fornecedores e diz que entrega de alguns imunizantes só vai ser normalizado em 2025. E aí, você acredita? Haddad é vaiado em evento do setor de seguros no Rio de Janeiro. Fernando Haddad. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Queimadas em setembro quase dobram no país. No acumulado do ano, uma área do tamanho do estado de Roraima foi destruída pelas chamas no Brasil. É o Brasil do L. O governo Lula vai gastar 450 milhões de reais em compras de terras para o MST. E dinheiro será gasto até o fim do ano. Estão financiando o movimento terrorista MST, gente. Esse montante virá do programa Terra da Gente, lançado em abril, para reduzir a necessidade de invasões de propriedades pelo MST. O PT do Lula assina a resolução do Foro de São Paulo que reconhece vitória de Maduro na Venezuela. Lula estreia novo heliponto no Palácio do Planalto. Custou 770 mil reais aos cofres públicos. Tá aí. STF atende ao PT e manda alterar termos pai e mãe em registro do SUS. É o fim dos tempos, né, minha gente? Lula acumula em 2 anos o maior rombo de estatais do século. Em 2 anos, gente, o pior do século, 9,76 bilhões, negativo. Programa de 59 milhões de reais beneficia ONGs ligadas a petistas e assessores do governo. Isso é farra com o nosso dinheiro. Olha aqui, ó, uma das entidades contempladas como líder, um empresário de Mato Grosso investigado por suposto envolvimento em crimes como peculato e lavagem de dinheiro. Ele é alvo da Operação Pão e Circo, que apura desvios significativos na cultura do Estado. Meu Deus, agora recebendo aí a verba federal para continuar o pão e circo. Ih, Brasil! Gleisi Hoffmann cobra ações concretas do governo Lula para ajudar Cuba.
Petista quer destinar auxílio para a ditadura comunista atingida por furacão. É ditadura amiga, não é, Gleisi? E com que dinheiro, hein, ô Gleisi? Estamos bem aqui no Brasil? Eu acho que não. Itaipu, olha aí, estatal. Estatal vai dar 81 milhões de reais para a cooperativa ligada ao MST. Sob influência política de gestores nomeados por Lula, usina deve reduzir investimentos em obras de infraestrutura e aumentar repasses para a reforma agrária. PT de Lula sofre mais uma derrota avassaladora no segundo turno. E agora, partido de Lula só elegeu Evandro Leitão em Fortaleza, enquanto perdeu em outras 3 capitais. Vice-presidente do PT no Distrito Federal é preso, suspeito de violência sexual contra 2 adolescentes. Ser corrupto vale a pena no Brasil. Estamos falando da anulação de todas as condenações de José Dirceu. O ex-ministro de Lula tinha 2 penas decorrentes da Operação Lava Jato. Os crimes foram comprovados. Ele foi julgado em 3 instâncias, ou seja, um criminoso livre. PGR é contra a anulação de condenações de José Dirceu na Lava Jato. Alface está cara? Substitua por chicória, diz ministro de Lula sobre alta de preços. É o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Tá aí, faz o L. Dólar chega a R$ 5,82 e atinge maior valor no governo Lula. Telebrás admite pedalada e diz que rombo em 2025 pode ultrapassar 184 milhões de reais. E eleito o 47º presidente dos Estados Unidos. Dólar encosta nos R$6 depois da eleição de Trump. Vitória de Trump eleva a urgência de medidas fiscais do governo Lula, dizem analistas. O governo Lula prepara reajuste salarial de até 30%, para comissionados. Benesse é divulgada em meio à piora da economia e à pressão por corte de gastos. O governo Lula supera 100 bilhões de reais em déficit no acumulado do ano. O prejuízo é 11,5% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Janja Palusa vai ter cachê de 870 mil reais para 29 artistas. Itaipu destinou 15 milhões para o Janja Palusa e a cúpula do G20 social. Isso é farra com o nosso dinheiro? Certamente que sim. Com 58 milhões de doses descartadas, desperdício de vacinas aumenta 22% no governo Lula. MST critica a proposta de Lula para a reforma agrária. Não vamos aceitar. Em meio a um crescente descontentamento pela qualidade de sua gestão, petista passa a conviver também com críticas de aliados históricos. Tá aí. Novo avião de Lula pode custar 1,4 bilhão de reais aos cofres públicos. E ele pediu urgência na aquisição. E o jornal norte-americano The Wall Street Journal já mostra, através de uma publicação, que Lula lidera o declínio da democracia e da economia na América Latina. E olha, possível superfaturamento do Janja Palusa cai em investigação. O Tribunal de Contas da União acatou nesta segunda-feira, 18, a representação feita pelo deputado Ubiratã Sanderson. Gente, 33 milhões. Despesas com funcionalismo no governo Lula são as maiores desde 2008. Empresa de Felipe Neto recebeu 14 milhões de reais em isenção fiscal. A Receita Federal mostrou relação de empresas beneficiadas no pós-pandemia. Só esquerdista, óbvio. A isenção fiscal foi promovida pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos ao longo do ano de 2024. O Brasil se abstém em votação na ONU para condenar o Irã por repressão a mulheres. Depois vem falar em defesa das mulheres. Em meio a G20, comitiva do Timor-Leste é assaltada no Rio de Janeiro. Corrente de ouro pertencente à mãe da ativista convidada por Lula foi roubada por 2 criminosos. Aí ela chorando. 2 bandidos de bicicleta. Não se preocupe não, é só para tomar uma cervejinha. Faz o L.
Me ofereceram 1,5 milhão para fazer campanha quando Lula se veio candidato a presidente. Eita! Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money. Eu não aceitei. Se para mim ofereceram 1,5 milhão, imagine para outras pessoas o quanto ganharam, né, gente? Quanto não só ganharam, quanto continuam ganhando. Alimentos pressionam e inflação é maior para os mais pobres. Preços sobem quase 5% para famílias de renda muito baixa. É o pior resultado da gestão Lula 3. Dólar dispara mais de 2% e atinge R$ 6,11 um dia depois que Haddad anuncia pacote de gastos. A moeda aumentou diante da incerteza da política fiscal proposta pelo governo Lula. E olha que eu ia trazer aqui a notícia de ontem, que foi o dólar batendo R$ 6 pela primeira vez na história. Mas já aumentou de novo. Em 2019, PT classificou o dólar a R$ 4,26 como incapacidade da gestão de Bolsonaro. E agora, PT? R$ 6,11 na gestão Lula. Pacote de corte de gastos de Lula é pastel de vento, dizem Folha e Estadão. Quando a piada vem pronta, matéria do Globo. O governo vai gastar milhões na campanha sobre redução de gastos. A campanha publicitária para embalar o pacote de corte de gastos e a isenção do imposto de renda até R$ 5 mil está estimada em 40 milhões de reais. No governo Lula, Correios acumulam prejuízo recorde. Estatal fala em insolvência. Entre janeiro e setembro, o rombo da empresa alcançou 2 bilhões de reais. Esse valor representa o maior déficit da história da estatal nesse período, com a possibilidade de superar o rombo de 2,1 bilhões de reais ocorrido em 2015, no desastroso segundo mandato de Dilma Rousseff. Faz o L. Preço médio do diesel aumenta em novembro e atinge recorde em 2024. Insatisfeito com o governo Lula, MST invade terras no Rio Grande do Sul e Pará. Militantes do grupo invasor exigem respostas da gestão petista sobre ações para a reforma agrária. Estão com essa doideira socialista de reforma agrária. PT faz seminário para debater dominância da direita nas redes sociais. De acordo com a sigla, o encontro abordará o papel das redes na mobilização política, ressaltando a necessidade de regulamentação das plataformas. Ou seja, censura. Vamos calar a direita. O seminário do PT ocorre na mesma semana do julgamento do STF sobre redes sociais. Brasil cai em ranking das maiores economias devido à alta do dólar. O país perdeu 9ª posição para o Canadá e está em 10º lugar, de acordo com o levantamento do FMI. É o desgoverno Lula. Governo Lula tem avaliação negativa para 90% do mercado financeiro. No gráfico eu vi que tem 7% regular e 3% bom. E Haddad tem avaliação positiva para 41%. No gráfico mostra 35% regular e 24% bom. Ou seja, está péssimo também. A pesquisa foi feita com 105 agentes do mercado. Apesar de promessa, saúde não disponibiliza remédio contra câncer de mama no SUS. A ministra Nízia Trindade prometeu a publicação do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para novembro, mas isso não aconteceu. IBGE registra queda no PIB da agropecuária. O PIB da agropecuária diminuiu 0,8% no terceiro trimestre de 2024 em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. E olha aí, mercado vê alta da inflação, do dólar e dos juros para 2024 e 2025. O Boletim Focus registra alta nos principais indicadores econômicos afetados pela política fiscal do governo Lula. E falta dinheiro nas estatais, mas não falta dinheiro para o carnaval. Olha, o governo Lula já gasta com o carnaval de 2026.
A Beija-Flor foi autorizada pelo Ministério da Cultura a captar, via Lei Rouanet, 5,9 milhões de reais para a folia do próximo ano eleitoral. Que merda, hein? O PT convocou uma manifestação para exigir a prisão do Bolsonaro por suposto golpe na Avenida Paulista. Veja só o que saiu na Veja: o silêncio do PT sobre o fiasco dos atos de rua pela prisão de Bolsonaro. Após convocar trabalhadores às ruas em todo o Brasil, petistas sequer repercutem manifestações com participação popular irrisória. Veja a multidão vermelha na Avenida Paulista. Preço das carnes aumenta 8% em novembro. Dados sobre preços de alimentos foram divulgados pelo IBGE nesta terça-feira 10. Se você estava esperando a picanha, agora você não vai nem poder esperar mais o chã, o patinho, o acém, o peito, o lagarto. E são aumentos significativos, tá, gente? É de 18%, 17%. Não é pouca coisa, não. E agora me chega o PT culpando Campos Neto por alta nos juros. Mas, olha o interessante, não cita Galípolo, que foi o indicado de Lula. Ele também votou a favor da elevação da Selic. E a coisa foi unânime, gente. O dólar recua para R$ 5,86 depois da recente alta de juros. E se a taxa de juros subiu, é porque teve inflação, que já estourou o teto em 10 capitais no Brasil, causada pelo desgoverno Lula. O dólar, que bateu aí na casa dos R$ 6,20 hoje, novo recorde histórico. Alimentos sentem a alta do dólar. Brasil deve ter o Natal mais caro dos últimos tempos, com preços de produtos fortemente influenciados pela inflação e pela dinâmica de importação. Nem quem subiu a rampa se dá bem com Lula. Influencer deficiente que subiu a rampa com Lula critica o governo. Auge do capacitismo. Ele se manifestou aí contra o pacote de redução de gastos do Poder Executivo, que entre outros segmentos vai afetar o BPC. Você deve lembrar do rapaz aí, pessoa com deficiência física. Mas aí, o meu amigo, faz o L. O governo é irresponsável. MST também tá brigando com Lula e diz que cansou do discurso do governo, como se o Lula fosse fazer alguma coisa. Diesel alcança a maior média de preço do ano. Enquanto tem que cortar, o governo Lula reserva mais de 14 milhões de reais para a manutenção dos palácios. O governo Lula paga quase R$1 milhão à empresa de fachada em área indígena. Acordo firmado com o Ministério da Saúde totalizava 12,8 milhões de reais, mas foi cancelado depois da identificação de irregularidades. Ontem o dólar fechou em R$ 6,26 e continuou subindo. Eu fui abrir agora há pouco, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui foi fechamento 6,26, mas aqui, pesquisando, você já encontra aqui a 6,31 desta quinta-feira, 19 de dezembro. Vou até atualizar aqui. Deixa eu ver. 6,28. Tá alto. E em junho, olha só o que o Lula disse em junho. Ele disse que quem apostasse na alta do dólar iria perder dinheiro. Isso quando o dólar estava batendo 5,52. Agora está 6,30, 6,28. Gente, isso é um desgoverno. Olha só, Real lidera com folga ranking de desvalorização de moedas em 2024. Ataques de Lula e do PT ao Banco Central desafiam a lógica, diz o Globo. Para o jornal, o principal culpado da disparada do dólar e dos juros é o desdém dos petistas pela gravidade da crise fiscal. Lula vê avaliação positiva sobre o governo cair de 43% para 27% em quase 2 anos. Número de pessoas que consideravam o trabalho do presidente como ótimo ou bom caiu 16% no período. Dólar e juros altos destroem 173 bilhões de reais de valor de empresas na Bolsa. Forbes. Brasil não aguenta mais 2 anos de governo Lula. Gestão petista deve trazer consequências gravíssimas para a economia. O governo Lula é péssimo para 40,7% dos brasileiros, mostra a pesquisa.
Segundo o levantamento do IBESP, quase a metade dos entrevistados reprova a atual gestão petista. Vamos ver o que tem aqui? Ótimo, 19%, bom, 12%, regular, 18,4%, ruim, 6%, péssimo, 40,7%. Não sabem, responderam 4%. Má gestão de Lula sugere que o PT vai levar uma surra na próxima eleição, diz colunista do Wall Street Journal. E ela afirma que o Estado de Direito no Brasil está em frangalhos. O governo Lula libera 16,8 bilhões de reais via Lei Rouanet e bate o próprio recorde. Aí você começa a entender porque essa gente faz o L, fica fazendo o L o tempo todo. Repasses correspondem ao ano de 2024. O valor é quase 5 vezes maior do que o que foi disponibilizado ao longo da gestão de Jair Bolsonaro. Ministra, a Margarete Menezes, que é a ministra da Cultura, comemora 15 bilhões de reais para projetos culturais em 2025. Vai ser maior ainda no ano que vem. Não está precisando cortar gastos? Não, agora vai cortar do deficiente, vai cortar do pobre, porque pro artista não pode faltar. Preço da carne deve ter novo aumento. Apesar do ganho de produtividade, item sofre efeito da pressão inflacionária. Adeus picanha. O governo Lula tem picanha mais cara dos últimos 18 anos. Tá aí a picanha, minha gente. Se você votou no PT, faz o L, come a tua picanha. O governo publicou decreto, foi no decreto, sobre o uso da força policial. Na prática, fica garantido para o Ministério da Justiça e Segurança, que é do Ricardo Lewandowski, o poder de decisão sobre o tema. O Lewandowski desarma logo o policial. Janja usa a estrutura do Estado e gasta 1,2 milhão de reais em viagens. Mesmo sem cargo oficial, primeira-dama tem 12 assessores à disposição. Equipe informal custa 160 mil reais por mês em salários. Que bagunça é essa? O grupo que presta serviços para a Janja reúne assessores de imprensa, fotógrafos e especialistas em redes sociais e até um militar como ajudante de ordens. Janja usa profissionais que, na prática, deveriam trabalhar para o governo brasileiro. Ou seja, por extensão, trabalhar em favor dos pagadores de impostos. Mas não é o que acontece. Essa equipe, conforme a própria primeira-dama demonstra nas redes sociais, auxilia na produção e na divulgação de conteúdos pelos quais Janja tenta se promover. Pois é, depois disso tudo que assistimos, eu encerro o vídeo com apenas uma pergunta. Será que o Brasil aguenta mais 2 anos? Isso foi só a metade da ruína. A história continua. Que merda, hein?